saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com imensa satisfação que mais uma vez eu me disponho a meditar juntamente com você a palavra do Senhor nosso Deus. E ela já se encontra aberta aqui em minhas mãos para nós fazermos menção da palavra de Deus. Que está no livro de 1 Samuel, capítulo 14, e o versículo 1 a seguir. Vamos ler então a palavra do Senhor nosso Deus. Certo dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não fez saber a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens, entre os quais se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme e do outro lado outro. O nome de um era Bozes e o nome do outro Sené. Um deles se erguia para o norte na direção de Miquimás, o outro para o sul na direção de Gibeá. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente. Segue, estou contigo, à tua disposição será a minha. Disse Jonatas: Passaremos aqueles homens e deixaremos que eles nos vejam. Se nos disserem: Parai, até que chegamos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Se porém disserem: Subi a nós, subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então ambos se deixaram ver pela guarnição dos filisteus. Disseram os filisteus: Vede, os hebreus já estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. Os homens da guarnição gritaram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós, e vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás dele. O filisteu caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Aconteceu essa primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens em uma pequena área de terra. Houve terror no acampamento, no campo, em todo o povo. A guarnição e os saqueadores tremeram de medo. A terra também tremeu e houve grande pânico. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e viram que a multidão se dispersava fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus. Naquele tempo a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Encontraram os filisteus em grande tumulto, uns lutando contra os outros. Os hebreus que se tinham juntado aos filisteus
e tinham ido para o acampamento com eles. Passaram para os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Amém? Palavra tremenda da vitória de Jonatas sobre os filisteus. Jonatas, junto com seu pajem de armas, subiu até os filisteus. E a Bíblia fala que eles foram num pequeno campo de terra, ele junto com o seu escudeiro. Ele subiu de gatinhas naquele lugar tão difícil. Então ambos se deixaram ver pela guarnição dos filisteus. Depois que eles subiram, subia nós subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então eles subiram naquele lugar difícil, que era um despenhadeiro, um pequeno espaço de terra, e um despenhadeiro terrível de um lado e do outro, e Jonatas com seu escudeiro conseguiu subir de gatinhas, e foi em nome do Senhor. Olha só o que Jonatas disse para o seu escudeiro: vem, passemos a guarnição deste incircunciso. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, para Deus, tanto faz se tiver muito, se tiver pouco. Quando Deus ele entra para livrar, ele livra. Não é impedimento para Deus. Quando Deus quer fazer, ele faz. Aqui Deus usou a vida de Jonatas e o seu escudeiro. Eles foram até a guarnição dos filisteus. E lá o Senhor operou com o seu poder. E houve terror de Deus entre os inimigos. E eles começaram a pelejar um contra o outro. E Deus deu a vitória para Israel. Então este Deus é o Deus que nós servimos. O Deus que não tem impedimento para ele livrar, para ele salvar. Um Deus que tanto faz com muito ou com pouco, ele tem poder de fazer segundo a sua vontade. Então vamos meditar, não há impedimento para Deus. Porque Deus ele pode livrar com muitos ou com poucos. Deus ele pode fazer, ele tem poder. Não há barreira para Deus. Impedimento no dicionário português é substantivo masculino. Aquilo que impede, estorvo, obstáculo, barreira. Então não tem barreira, não tem impedimento. Obstáculo. É nós que muitas das vezes colocamos a barreira, o impedimento. Nosso pecado, muitas das vezes, que nos afasta de Deus. Mas Deus ele tem o poder para agir e para fazer nas nossas vidas. Gênesis capítulo 3, versículo 23 a 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então tudo começou no jardim do Éden, quando o homem pecou, e o pecado começou a fazer separação entre Deus e o homem. E o homem foi expulso do jardim do Éden. E a Bíblia fala que foi colocado guarda no caminho da árvore da vida, no jardim do Éden. Foi colocado os querubins ao oriente do jardim, para que o homem não entrasse mais ali no jardim. Então o impedimento aqui foi o próprio homem, o próprio pecado do homem. É a maldade do ser humano, porque Adão e Eva haviam pecado contra o Senhor.
Então ele já não poderia mais estar ali no jardim do Éden, face a face com Deus. Foi quando ele foi expulso. Então, toda a barreira e o impedimento é o nosso próprio pecado, que afasta o ser humano de Deus. Isaías 59 e o versículo 2. Eis que certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías, ele profetiza que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então Deus, ele pode salvar, Deus, ele pode ouvir, mas é os nossos pecados, é o pecado do homem que aparta ele de Deus, que aparta da presença do Senhor. A mão do Senhor está estendida para salvar. A vontade e o desejo de Deus é salvar, entrar com libertação. Deus não está com seu ouvido surdo, agravado, que não possa ouvir. Ele pode ouvir, mas existem requisitos. O homem tem que deixar o pecado, deixar a maldade, deixar a iniquidade. E muitas das vezes a pessoa não está disposto a obedecer a voz de Deus. Por isso que muitas das vezes fica impossibilitado de ser ajudado. Porque Deus está disposto a ajudar, sim. Deus quer fazer, sim. Deus quer salvar, sim. Deus quer libertar, sim. Mas nós precisamos deixar o pecado. Precisamos se afastar da iniquidade. Entregar a nossa vida, o nosso coração para que Deus venha fazer. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Ele tem poder para resgatar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para libertar o mais vil pecador. Mas nós temos que querer. Temos que desejar, almejar essa salvação. Por isso não duvida que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus tem poder de fazer. Ele é o que pode fazer. Enquanto há vida, há esperança. Jó, capítulo 42, e o versículo 2. Eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, na sua aflição, na sua provação, ele declara: eu sei, Senhor, que tudo pode. E que nenhum dos seus pensamentos ou dos seus planos podem ser frustrados, pode ser impedido. Porque Deus quer, Ele faz. Ele tem poder de fazer, Ele tem poder de mover céu, de mover terra, de mover o inferno. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então Jó, ele disse: eu sei, Senhor, eu tenho consciência que o Senhor pode fazer e ninguém jamais pode impedir o agir de Deus. Que a nossa fé venha acrescentar através dessa palavra e que nós possamos crer no Deus que faz, no Deus que age, no Deus que ninguém frustra os seus pensamentos, que ninguém tem poder de frustrar a vontade de Deus, porque o Senhor, Ele tem poder suficiente para fazer além daquilo em que pensamos, ou imaginamos, ou pedimos. O que Ele quer é que nós creamos no seu poder. Isaías 43 e o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Será que existe palavra mais forte, tremenda do que essa? Operando eu, quem impedirá? Então não há impedimento. Seja o que for, seja qual for a situação, se Deus entrar nela, se Deus operar, ninguém vai poder impedir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Essa palavra eu sou é forte e pertence ao único dominador que é o Senhor dos Exércitos. Ele disse para Moisés, quando o faraó perguntar quem te enviou, diga eu sou. Eu sou. Então o Senhor é tudo, e Ele pode tudo, e Ele faz tudo, e Ele tem todo o poder. Eu não sei por que os seres humanos duvidam tanto do poder de Deus. Não há limite para o poder de Deus. Deus tem controle, tem poder. É que muitas vezes Ele nos prova. Muitas vezes Ele quer ver a nossa fé, a nossa paciência. Muitas vezes Ele tem algo para trabalhar, então Ele permite certas situações em nossa vida. Mas operando Ele, ninguém pode impedir. Quando Deus resolve fazer, ninguém pode colocar impedimento naquilo que Deus faz. Porque até mesmo aquilo que as pessoas pensam que é impedimento, não é impedimento para Deus. Até mesmo aquilo que Satanás faz usando os seus adeptos para impedir, o Senhor converte a maldição em bênção. E no fim, acaba servindo de escada para chegar aonde Deus quer. Então, operando Deus, ninguém pode impedir. Eu não sei qual é a sua situação. Tem tantas coisas na nossa vida que é tanto impedimento, é tanta barreira, é tanta dificuldade, e a gente fica tão perdido nisso, não consegue resolver, não consegue sair daquilo, acha tudo tão difícil, porque para nós, seres humanos, tudo é difícil, tudo é limitado para nós, as coisas são muito dificílimas, mas para Deus não há barreira, não há dificuldade. Ele tem poder. O poder de Deus é tão grande que vai além do limite. Porque é ilimitado. O Senhor, Ele é Deus que tem poder. Operando Deus, quem impedirá? O Satanás pode colocar um impedimento na nossa vida. Tentar arruinar daqui, arruinar dali. Mas tudo o que ele faz, a Bíblia fala, coopera para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Então mesmo o diabo dificultando, trazendo tanta barreira e dificuldade, algo o Senhor tira como um benefício. Então, aonde está a sua fé? Será que você olha ao seu redor e você só vê as barreiras? Você só vê os problemas? Você só vê as dificuldades, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não vai sair nada. Mas se Deus operar, ninguém pode impedir. Por isso que nós devemos colocar a nossa fé no Senhor e a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, depositar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele é o único que tem a suficiência para fazer todas as coisas. Para nós as coisas é muito dificultosa, é muito difícil, as coisas não vão nem com bomba. Mas Deus, Ele é poderoso e não há impedimento, não há barreira. Deus, Ele é Senhor e Ele tem o controle de tudo nas mãos. Nós vemos as dificuldades diante dos nossos olhos. E chega um momento em até que falamos, agora não dá mais, agora acabou tudo, agora pereceu tudo, agora não tem mais, não tem jeito. Mas quando nós falamos não tem jeito, não tem uma solução, não tem uma maneira,
Aí entra o Deus do impossível, aquele que age com muita facilidade nas imperfeições, naquilo que é dificultoso, naquilo que é impossível, porque Deus tem poder. Uracai chocomandeira cantarabia nai. Você já experimentou o poder deste Deus que age além das barreiras, além dos impedimentos, que age além das dificuldades, além das impossibilidades, mas Ele é capaz de fazer coisas tremendas? Será que algum dia você teve uma experiência assim com Ele? Se não teve, eu te convido a crer. Porque se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. A fé é o firme fundamento. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele é extraordinário. E Deus faz coisas extraordinárias. Deus é Deus soberano. Ele vai além da medicina. Ele vai além do poder econômico. Deus vai além de tudo. Ele é soberano. Às vezes você fala, mas se depender de mim, nada vai acontecer. Se depender de mim, vai ser assim pro resto da vida. Se depender de mim, não terá nenhuma saída, nenhuma solução. Mas não depende de mim. Não depende de você. Depende de Deus. Se crer, você pode receber, porque Deus, Ele pode fazer o impossível. Deus sempre fez. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos um milagre nesta terra. Um ser que pensa, que tem capacidade, que tem raciocínio, que tem talento. Porque Deus fez. Obra-prima de Deus. Mas Deus quer fazer você conhecer. Se achegue a Ele. Será que você fala, será que algum dia eu vou ver alguma diferença na minha vida? Será que algum dia, será que alguma coisa pode surgir que venha a ser diferente? Porque nada novo acontece, nada de bom acontece. É tudo a mesma ruína, é tudo o mesmo precipício. Ora, onde está a sua fé? Qual é o Deus que tu crê? Que tu serve? Se creres, verás a glória de Deus. Deus, Ele pode mover o impossível sobre a sua vida. Você pode ser testemunha do grande poder de Deus. Você pode testificar a fé, testificar o que você alcançou através da fé. Uracai chocomanás, chemandacandaya sévia, haragachore calamai. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Escuta a palavra do Senhor nesta noite e tenha fé para que algo seja mudado na sua vida. Lavaz. Jeremandakai choromanai. Salmo 144, versículo 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Por que é bem-aventurado? Porque é mais do que feliz. Porque através do Senhor nós rompemos as barreiras. Através do Senhor nós ultrapassamos as muralhas. Através do Senhor nós vencemos obstáculos. Deus não te chamou só para viver contando derrotas, só para dizer choramingando
que não dá certo, que não consegue, que a vida não presta, que a vida é ruim, que é assim, que é assado. Não, Deus te chamou para ser testemunha do poder dele, para testificar que ele é Senhor e que ele tem poder de fazer. Tira o medo, a covardia, e creia no Senhor, confia nele, e tudo o Senhor fará por ti. As provações fazem parte da nossa vida. As dificuldades vêm para nós saber que através dela um dia nós vamos testificar as bênçãos também. Porque quando a pessoa só tem bênção, ele acaba se esquecendo do favor do Senhor. Nós passamos sim por dias difíceis, mas também temos o prazer de glorificar a Deus, porque certamente o Senhor proverá sobre nossas vidas. Certamente o Senhor fará coisas novas. Certamente o Senhor entrará com providência. Certamente o Senhor abrirá uma estrada, um caminho. Certamente o Senhor fará florescer em meu deserto, preparará uma mesa, um banquete. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas eu estou passando na prova. Confia. Confia. Confia em Deus, acredita nele. Tudo isso vai servir de testemunho para você abrir a boca e falar no nome do Senhor e dizer quão grande ele é. Como o salmista que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, nós alegramos nele. Ele é o motivo que nós temos de paz, de felicidade, porque nessa terra não esperamos nada. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que tem poder de entrar na nossa vida. Se Ele está permitindo a provação, é porque você vai alcançar a vitória. Uracancho Yaramadai Sharai. Salmo 18, versículo 32 a 38. É Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das corças. Coloca-me em segurança nos lugares altos. Adestra minha mão para o combate. Os meus braços quebram um arco de bronze. Também me dá o escudo da vitória, e a tua mão direita me sustém. A tua clemência me engrandece. Alarga sobre meus passos o caminho, de modo que meus tornozelos não vacilam. Persegui os meus inimigos, alcancei. Não voltei senão depois de os ter destruído. Massacrei-os de tal maneira que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Davi salmodiando ao Senhor, que é o Senhor quem arma de força, que aperfeiçoa o caminho, que faz os pés como das corças, que coloca em segurança nos lugares altos, que adestra as mãos para o combate e dá força aos braços para quebrar um arco de bronze. Também dá o escudo da vitória e sustém a sua mão direita, alarga os passos e os tornozelos não vacilam. Então é o Senhor quem te fortalece. Paulo disse: quando penso que estou fraco, então estou forte. Porque é o Senhor que me fortalece. Receba a força de Deus para vencer esses obstáculos da sua vida. Receba a força de Deus para vencer essas barreiras. Seja adestrado pelo Senhor para transpor toda essa barreira, toda essa dificuldade, para poder ter a vitória tão almejada.
Se Deus não for por nós, o que será de nós? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, se Deus está aí do seu lado, a quem temeremos? Se o Senhor é o nosso ajudador, se Ele é aquele que não nos desampara. Às vezes você fala, mas ultimamente eu tenho passado cada coisa. Você tem passado. Vão ficando para trás. E você vai avançando, alcançando a vitória. Passa pela prova glorificando o nome do Senhor. Exaltando aquele que tem poder de te livrar. Não deixa Satanás prevalecer sobre a sua vida, mas faz que nem o salmista. Que o Senhor fizer os seus inimigos cair debaixo dos seus pés. Então o Senhor coloca debaixo dos pés. Você tem autoridade de Deus. Receba a autoridade do Senhor. Para que todo inimigo caia por terra. E seja um posto debaixo dos pés. Porque a autoridade vem de Deus. Vença pela fé, conquistando o impossível. Conquista o impossível pela fé. Que coisa linda! Um dia você dizer com a sua própria boca, a sua própria língua, testificar o poder de Deus e dizer o impossível aconteceu na minha vida. Isso era impossível. Não tinha como acontecer. Mas o Deus do impossível, o Deus que vence barreiras ao qual não há impedimento, agiu, trabalhou, operou, lutou por mim. Eu te convido a crer, a colocar a sua fé em ação e usar isso em seu benefício. Porque se creres, tu verás. Se creres, o Senhor fará acontecer maravilhas. Se você tem que chorar, chora. Se está doendo, pode chorar. Mas você vai suportar. Você vai vencer. Porque quem está contigo é maior. É como Eliseu disse para o seu moço: conosco está o Senhor. Maior é o que está conosco. Grande é o exército do diabo, do inimigo, mas maior são as milícias de anjo que o Senhor envia para pelejar ao nosso favor, para combater conosco. Você não está só nessa peleja, você não está só nessa batalha, tem alguém pelejando contigo. Ai, chorecai, naganagaçoi, minerava, sévia, delamai. Às vezes você fala, não sei como eu ainda não sucumbi, não sei como eu ainda não caí, não sei como eu ainda não me precipitei num abismo. É porque a mão do Senhor é forte, a mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor te alcança. Lavassubria, alamai, elecamandereva, sereicamanderei menai. Um dia será testemunho. Um dia você vai testificar e vai dizer: eu passei, eu vivi isso, eu suportei isso, eu aguentei isso, mas eu venci. Eu venci. Eu venci pela fé em Jesus. Alabai. Oh, nemai, nakomi, nehai, minehai, dokominai. Live na raixia de Elias, no Mendeliva, Névia, Deirigarracharacai. Nós não sabemos o que alcançamos,
e o quanto somos capazes de suportar, até que suportamos. Às vezes fazemos o corpo mole quando podemos desistir, mas quando nós vemos que não tem como desistir, nós estamos cercados de um lado e do outro, é somente a fé, então nós temos que apelar, e quando nós apelamos, nós usamos a nossa fé, e cremos que Ele pode fazer, que Ele pode nos alcançar uma força maior. Você não sabe a força que você tem, até que você usa ela. Alamandagai, Arabakai, Bonognahai. E o Senhor, Ele nos surpreende nesses momentos difíceis, porque nós olhamos para nós e não vemos força alguma, não encontramos graça em meio algum para fazer nada, mas de repente uma força maior toma o nosso ser e nós sentimos uma força nunca sentida antes, uma autoridade que nunca experimentamos antes, uma fé inabalável, e quando nós vemos, nós rompemos, porque somos confiantes no Deus que pode. Se você conversar com pessoas, você vai adquirir testemunho de pessoas que vão dizer: olha, eu de mim nunca seria capaz de fazer, mas no momento da dificuldade eu usei a minha fé. Deus me deu uma força maior, Deus me deu uma disposição, uma autoridade, um poder que eu fiz e nem sei como eu fiz, nem sei como eu consegui lutar, nem sei como eu alcancei tudo isso, como eu passei por cima de tudo sem me abater. Urabacai chocomanera súrias. Deus te fez guerreiro, Deus te fez guerreira, Deus te fez valente. Não abaixa a sua cabeça, mas enfrenta seu problema, enfrenta a sua dificuldade. Tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Labassúrias. Chamai chomanara súriabalabachai. Eremandoriahai sou. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor disse para Josué: não te mandei eu? Não te pasme, não te espante, esforça, tenha bom ânimo. Porque mesmo Deus mandando, nós ainda temos medo. Mesmo Deus nos ordenando, nós nos sentimos incapazes, sem força. Não, Senhor, me poupa, tem misericórdia. Mas o Senhor disse para Josué: eu mandei. Agora faz a tua parte, esforça, tenha bom ânimo, não fique pasmado, amedrontado. Porque aonde está o medo, aonde está o desânimo, Satanás entra e ele consegue dobrar as pessoas. Mas quando a pessoa tem ânimo, quando a pessoa se esforça, ele vence. Ele vence. Nem se for arrastando, nem se for gemendo, sangrando, mas ele vence. Não tenha medo, coloca Deus na frente. Huracandarai. Se o Senhor disse: não temas, vai que eu sou contigo, então vai. Enfrenta o inimigo, enfrenta o diabo,
tenha coragem. Faça como Jonatas, que ele enfrentou o inimigo e o Senhor desceu o terror de Deus sobre o inimigo. E o inimigo começou a matar um ao outro, porque o terror de Deus se fez presente entre os inimigos. Então que desça o terror de Deus, porque a presença de Deus é espantosa. A presença de Deus é poderosa, é terror para os nossos inimigos. Uracai chourabagai. Um anjo somente, enviado pelo Senhor, matou 165 mil homens naquela praga. Um anjo de Deus derrotou 165 mil homens armados. Imagine o Senhor enviando os seus exércitos para batalhar do nosso lado. Orabagai Xaracandarai. Haverá terror de Deus. Porque quando tem alguém cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, Satanás estremece de medo e ele bate em retirada. Uracandarabianai. Receba autoridade, receba poder de Deus, receba ousadia no nome do Senhor, para que seu inimigo veja o terror de Deus na sua vida, Labasturiana. Jeremias 5:22. Não me temereis, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar? Não a poderão passar. Então o Senhor fala assim: não vão me temer? Não teme a mim? Eu coloquei limite ao mar, às ondas do mar. Coloquei o limite, coloquei areia ali onde elas não podem passar, não podem. Agora não vai temer a mim? Que sou o Deus que vai além dos limites, ele é ilimitado, ele não tem limite. Nós temos o limite. Os nossos olhos vê até na parede. De lá para frente não se vê mais. Temos limite, alcançamos até uma certa altura, de lá para frente não alcançamos mais. Mas Deus é ilimitado, não há limite para Deus. Então como não temer a este Deus? Como não temer ao poder deste Deus, do que Ele é capaz de fazer? Quando o nosso Deus entra em cena, Ele entra para vencer. Deus jamais se levanta do seu trono para ser abatido, mas quando Ele se levanta é para esmagar o inimigo, é para derrotar todo o império das trevas, todo o laço terrível. Urabadagasaracandarai. Mateus capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque era o diabo que estava usando a boca de Pedro, para que Jesus não fosse à cruz, não fosse morrer na cruz. E Jesus disse: para trás de mim, tu me serves de escândalo, de pedra de tropeço. Jesus enfrentou tudo, venceu tudo, para que nós alcançamos a vitória sobre os tropeços da nossa vida, sobre as pedras de tropeço que existem na nossa vida. Jesus disse: para trás de mim. Pedro não era tão amigo de Jesus? Mas nesta hora era o capeta, era o diabo que estava usando a boca de Pedro. E Jesus disse: para trás de mim.
Você não vai me impedir. Então o diabo pode usar até mesmo o seu amigo. Pode usar até mesmo aquela pessoa íntima, aquela pessoa perto de você, para querer te parar. Para querer colocar coisa para você não alcançar aquilo que você tem que fazer para Deus. Te amedrontar. Para trás de mim, Satanás. Tu me serve de pedra de tropeço. Então, quantas pedras de tropeço muitas vezes tem no nosso caminho? Mas está repreendida em nome de Jesus. Aprenda a repreender. Porque aquilo que eu tenho que passar, eu vou passar. Aquilo que você tem que passar, você vai passar. Se é permissão de Deus, nós vamos passar sim. Mas vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Era necessário Jesus passar por tudo aquilo e ir até a cruz. E agora Pedro, usado pelo inimigo, queria impedir. Então, se você está passando, passe. Passe. Mas passe com a ajuda e com a graça de Deus. E seja vencedor. Porque não haverá barreira, tropeço, que vai impedir de Deus trabalhar na tua vida. E de fazer o sol da justiça brilhar. Porque vai acontecer. Mais dia menos dia vai chegar. A história vai mudar. Vai desenrolar. Deus vai fazer. Marcos 16, versículo 3 a 4. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. A pedra do impedimento. A pedra que estava tampando o sepulcro. As mulheres estavam preocupadas. Quem vai tirar aquela pedrona grande, enorme, para nós podermos entrar lá no sepulcro? Quem? Quem vai rolar aquela pedra? Quando elas chegaram lá, o anjo já tinha rolado aquela pedra. Já estava sentado em cima da pedra. Então tem pedra na nossa vida que só Deus para fazer elas rolar, né? Elas sair da frente, né? Só Deus. Elas estavam numa preocupação muito grande. Como vamos fazer? Como vamos fazer? E assim é nós. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus, o que será? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, Jesus, é difícil demais. Ai, não vai dar certo. Ai, mas é grande, é grande. Ai, é difícil, é difícil. E o anjo bem lá, em cima da pedra, removida do seu lugar. Então Deus envia o seu anjo para remover a pedra. Você acredita que Deus pode remover essa pedra da sua vida? Deus pode. Porque tem coisas que nós não podemos, irmão. Tem coisa que está fora do nosso alcance. Tem coisa que a possibilidade não é nossa. Mas Deus envia um anjo. E Deus remove a pedra. Deus tira a pedra. Deus tira o obstáculo. Mas Ele tirou. E elas ainda achavam que estava lá. Porque tem coisa que Deus faz e nós ainda fica pensando, mas como que eu vou resolver? Como que eu vou fazer? Como será? De que maneira? E aquela preocupação, porque é isso que Satanás sabe fazer. Colocar preocupação na nossa mente, nós ficamos preocupados, ficamos turbados, não sei. Ai, meu Deus, não vai dar, não tem jeito, como será? Quem vai me ajudar? Como vai ser? É pesado demais, eu não tenho força, eu não vou aguentar, não vou suportar. E Deus enviando um anjo para remover a pedra. Então, quando Deus age, aquilo que era difícil, que era impossível, se torna realidade. Então, creia que Deus pode trazer a realidade aquilo que seria uma coisa muito difícil para você. Porque se fosse fácil, você faria. Se fosse fácil, as mulheres fariam. Elas mesmas iam remover com facilidade e não iam ficar preocupadas.
Mas tem coisa que nem nós queremos, nós fazemos. Mas se a nossa fé puder alcançar o trono de Deus, temos certeza que Ele envia o seu anjo e que Ele remove essa barreira, essa dificuldade. E a nossa fé nos faz alcançar lá o impossível. Lá aquilo que estava longe dos nossos olhos. Lá aquilo que para nós era dificílimo. Mas agora é motivo de glorificar, é motivo de exaltar, é motivo de testificar a grandeza de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 2. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenininhos. Então o próprio Jesus disse: é impossível que não haja escândalo. Tem escândalo, sempre vai haver escândalo. Mas nós não somos levados por escândalo. A pessoa que fala: ah, não vou nem querer servir mais a Deus, porque eu vi falar isso, vi falar aquilo, que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sempre existiu escândalo. E sempre vai existir. Mas a nossa fé tem que estar em Jesus. Não escandalizar em Jesus por causa das outras pessoas. Porque é impossível que não haja escândalo. Porque onde há humanos, há seres humanos, há escândalo sim. Há pessoas que agem de má fé, que faz tropeçar os pequenininhos. É lícito que haja o escândalo, que haja tantas coisas. Mas só que Jesus mesmo disse: é impossível que não venha escândalo. E ele ainda disse: ai daquele por quem vier esses escândalos. Ai! Então vão pagar caro por isso. Mas isso não pode ser um impedimento para você, uma barreira para você usar isso, que alguém escandalizou, ou que alguém fez isso ou fez aquilo, para você abandonar a fé, para você sair da presença de Deus. Não! Isso não pode ser impedimento para você. O seu olhar não tem que estar voltado nas pessoas, mas na fé em Jesus. Porque os seres humanos são falhos, são fracos, são capazes de tantas coisas, mas a nossa fé está em Jesus. Então eu não vou pôr isso como uma barreira. Não, agora eu vou sair da presença de Deus porque eu vi tal escândalo, porque eu sei de tal escândalo, porque fulano escandalizou. Se ele escandalizou, ele vai ter com Deus e ele vai pagar caro. Vai pagar caro. Mas você firme a tua fé em Deus e vença essas barreiras. E chega ao propósito que Deus tem para ti. Aquilo que Ele tem para desvendar e revelar para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 a 38. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu pode, se crer de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco de Candace, e o batizou. Então o eunuco de Candace, ele queria ser batizado, porque ele aceitou a fé em Jesus através de Filipe, que pregou para ele. Quando ele viu a água, ele falou: o que impede eu ser batizado? Filipe disse: nada, se você crê, Então o que impede você de se aproximar de Deus, de entrar em comunhão com a igreja, de ser batizado, de ter certeza de que você está fazendo parte? O que te impede? Qual é o impedimento da sua vida? O que te impede? Que o Espírito de Deus venha trabalhar na sua vida
E você venha vencer esse impedimento, essa barreira, esse tropeço, e você venha se colocar diante do Senhor com firmeza. O eunuco, ele quis, e Filipe batizou, ele disse nada. Você crê? Se você crê, você está liberto, então seja batizado. Que coisa linda, é a fé, quando se crê de coração e quando há uma transformação, porque para ser batizado tem que ser transformado, tem que ser liberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, quando Paulo chegou em Roma, uns 3 meses depois do naufrágio do navio, ele ficou ali naquela casa 2 anos, aquela casa alugada, e ali ele recebia todos que vinham a ele, pregava a palavra de Deus, sem impedimento algum. Ele tinha passado pelo naufrágio, ele tinha passado pela ilha de Malta, e ele agora estava ali em Roma, naquela casa alugada, pregando, sem impedimento. Então, alguma coisa Deus vai fazer por você. Olha tudo que Paulo passou. Passou pelo naufrágio, passou pela ilha de Malta, e agora Deus tinha tirado os impedimentos e ele estava pregando ali, ficou 2 anos inteiros ali pregando, sem ter impedimento. Então, Deus, ele tem poder de tirar o impedimento, de ajudar você a vencer esse impedimento, de tirar essa barreira, de fazer algo. Mas quando nós estamos sendo provados, nós temos que vencer a prova. Paulo, ele passou pelo naufrágio, sobreviveu, passou pela ilha de Malta, foi picado pelaquela víbora, sobreviveu, e agora estava em Roma. Estava ali preso, mas estava a domicílio. 2 anos naquela casa, pregando a palavra. Então Deus, ele pode fazer, eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que é, mas não sei a circunstância que você está vivendo, mas um objetivo tem. Algo Deus tem para fazer, algo Deus quer fazer, algo Deus vai fazer. Então vai para frente. Vence o naufrágio, vence a ilha de Malta, vence, nem se for a prisão como Paulo ali, 2 anos, preso dentro de casa, mas Deus tirou a barreira e ele pôde falar livremente, pregar sem impedimento algum. Então, quem sabe o que está acontecendo na sua vida? É porque Deus quer fazer na sua vida espiritual, para que você tenha mais bagagem espiritual, para que as suas mensagens sejam mais edificantes, para que através de tudo isso que você está passando, seja um depósito que você está tendo com Deus, para você ter mais bagagem, para você ter mais autoridade, para fazer a obra de Deus sem impedimento. Atos dos Apóstolos 16, versículos 6 a 7. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. Olha só, Paulo e Timóteo na segunda viagem missionária. Aqui fala que ele passou a Frígia e foi à província da Galácia, mas ali eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Olha, em Roma ele teve total liberdade, sem impedimento algum de pregar ali 2 anos. E agora nessa viagem missionária, a Frígia, na província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus
de pregar a palavra. Então tem vezes que é o próprio Deus que permite, irmãos. Permite. E olha aqui, quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então eles queriam fazer, mas Deus não permitia. Tinha um impedimento, né? Eles queriam fazer aquilo, né? O que eles queriam fazer era para bem da obra de Deus, mas Deus não estava permitindo, o Espírito Santo não estava permitindo. Então nós temos que reconhecer a voz de Deus. Quando Deus fala vai, quando Deus fala não vai, quando Deus fala faz, quando Deus fala não faz. Aí Paulo, ele teve a visão do jovem pedindo para passar a Macedônia e ajudar eles. Então houve impedimento ali na Frígia, na província da Galácia, né? Na Ásia, e houve impedimento de ir para Betínia, porque aonde Deus queria era na Macedônia, entendeu? Então Deus impediu de um lado para abrir a porta do outro lado, para eles ir para Macedônia, porque era para Macedônia que eles tinham que ir. Então muitas vezes nós não entendemos, falamos, ó Senhor, mas por que o Senhor está impedindo? Ô Senhor, por que o Senhor não está permitindo eu fazer? Se é algo que eu quero fazer para Deus e Deus não está permitindo. Deus não está permitindo é porque Deus tem um outro roteiro. Então, por isso que nós temos que andar, irmãos, na direção de Deus. Porque Ele tem um roteiro certo. E Paulo ali estava na direção do Senhor, né? Ele tentava fazer, não conseguia, ele entendia que o Espírito Santo que estava colocando impedimento, porque a obra que Deus tinha era lá na Macedônia, não era na Bitínia, né? E nem na Frígia. Então, quem vai entender os caminhos do Senhor? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 4. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, nós não podemos lutar na carne, mas lutar no Espírito. Porque a Bíblia fala, embora nós andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas para destruir as fortalezas. Então as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir as fortalezas. Então revista-se da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e vencendo tudo guardar a fé. Então resiste ao diabo e se vista da armadura do Senhor. Efésios 2, versículo 14 a 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, Paulo, ele fala que havia uma parede de separação, uma barreira de inimizade. Mas Jesus, ele desfez essa parede de inimizade, essa barreira de separação. Pela cruz, ele reconciliou o homem com Deus. Então, a cruz nos trouxe libertação. Foi a destruição da barreira, da parede de separação, que nos separava de Deus. O pecado do homem, que fez com que o homem se separasse de Deus. Então, a cruz, através do sangue de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou ali na cruz, o sacrifício, derrubou essa barreira, derrubou essa parede de separação e nos reconciliou com Deus. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que é problema para a nossa vida,
nós podemos vencer no Senhor, naquele que fortalece. Eu não sei qual é a sua grande barreira, não sei qual é a sua grande dificuldade, não sei qual o problema tão insolúvel na sua vida, mas tudo você pode vencer pela fé, em nome de Jesus. Você pode alcançar toda a vitória que você precisa através da fé. Então não sei qual o obstáculo, qual a barreira, qual o seu limite, porque nós temos limite, mas Deus é ilimitado. Deus tudo pode, Deus tudo faz. Então confia nele. Por isso que Paulo disse: eu posso todas as coisas, não de mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Eu posso em Deus. Em Deus eu posso. Em Deus eu alcanço. Mesmo que eu sei que a minha carne não resiste. A minha carne não tem força para isso. Eu, de mim mesmo, não avanço. Não alcanço. Mas eu posso. No Senhor. No Senhor eu posso tudo. Ele é o vencedor na minha vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então tem tantas coisas nessa vida que nos embaraça, que nos dificulta. Tanta coisa nessa vida que é impedimento para nós, que é barreira. Tem tanta coisa que nos deixa sem ação. Tem tanta coisa que nos impossibilita, que é que nem uma areia movediça, que a pessoa vai sendo engolido por aquilo tudo, né? Tanta coisa para nos embaraçar, nos impedir. Mas aqui Paulo dizia a Timóteo: o soldado, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. O soldado, ele tem que crer e ter coragem que ele vai vencer. Ele não olha a dificuldade. Será que você está olhando a dificuldade, o tamanho do problema? Ou você está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que pode te dar a resposta, aquele que pode agir por você? Então não se embaraça, não fica aí parado, estacionado, amedrontado, pasmado, mas vá em frente, creia que tudo é possível aquele que crê. Creia que se o Senhor está contigo, o diabo não vai te vencer. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono de Deus. Então Paulo diz aos Hebreus: visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós temos que deixar. Deixa os embaraços. Deixar. O pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança. Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então deixa tudo para trás e segue para frente, segue para frente. O atleta, ele tá correndo. Aí eu falo: você não é de nada, tolo, não sei o que. E ele tá lá, tá correndo. Agora, se ele tá lá correndo, alguém fala: ele vai lá e mostra a língua. Aí ele tá correndo, alguém fala: seu tolo. Ele vai lá e faz a carreira dele vai ser impedida. Ele vai perder, ele vai se atrasar. Então o atleta,
Quando ele está correndo, alguém está querendo jogar tomate nele, ou alguém está uivando ele, mas ele está ali, ele está correndo, ele está correndo, ele está correndo, e olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente, até atravessar a faixa e ser vitorioso. Assim somos nós, irmãos. Tira o olhar dos impedimentos. Tira o olhar daquilo que está te dificultando. Alguém está te xingando, alguém está te humilhando, alguém está te maltratando. Faz de conta que é surdo, eu não estou nem ouvindo, estou nem escutando. Eu estou correndo a minha carreira, eu estou correndo a minha carreira, eu estou correndo. Eu estou aqui, ó, firme, caminhando, correndo em direção a Cristo. Só vejo Jesus na minha frente. Por quê? Paulo, ele disse, deixa o pecado e todo o embaraço. Deixa pra lá. Não se envolva. Não se envolva com pecado, com embaraço. Vai a sua carreira. Vai você e Deus. Porque encontramos muitas pessoas que querem nos puxar para trás. Muitas pessoas que querem nos tirar do caminho. Mas deixa pra lá. Faz de conta que não está ouvindo. Faz de conta que não é com você. Ignora. E segue o seu caminho. Olhando para Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e viverão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais morte, não necessitará da luz de lâmpada, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre. Então, com o pecado, o homem ele foi expulso do jardim do Éden. Mas através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, o homem ele pode entrar na cidade santa, na cidade de Deus, pelas portas, e pode contemplar a face do Senhor, né? Porque Deus é Deus do poder. Satanás, lá no Éden, fez o homem ser expulso do jardim. Mas, no Apocalipse, fala que na cidade de Deus, ali haverá aquela árvore, né? Como diz aqui a palavra de Deus, no meio da praça, em ambas as margens do rio, estão a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então o homem foi expulso do jardim do Éden, mas na cidade de Deus ele vai entrar pelas portas, vai estar ali com o Senhor, não vai necessitar mais do sol, nem da lua, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, ainda vai contemplar a face do Senhor, porque para Deus não há nada impossível, irmãos, né? O diabo fez o homem cair, se afastar de Deus, perder o jardim do Éden, mas Jesus reconciliou o homem com Deus e oferece a cidade santa, a nova Jerusalém celestial. E eu agradeço a Deus porque nos deu graça para meditarmos junto nessa palavra do Senhor nosso Deus, que não há impedimento para Deus. O impedimento é nós que colocamos. O pecado, a maldade do homem, que muitas das vezes afasta o homem de Deus. Mas operando Deus, ninguém impedirá. Deus ele tem poder de agir, Deus ele tem poder de fazer. Mesmo você na sua fraqueza, quem sabe Satanás põe na sua mente, mas eu sou pecador, Deus não me ouve. Deus te ouve sim. Foi para você que Jesus morreu na cruz do Calvário, para te dar o direito de vida eterna e de salvação. Então creia que Ele é o Salvador, é o Libertador.
Então não há barreiras, não há limite, não há impedimento algum para Deus. Ele tem poder para salvar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor, e a meditação da palavra de Deus, que Deus possa guardar no seu coração. Eu te convido para orar comigo. Vamos orar? Falar com o Senhor. Ele pode fazer muito mais na nossa vida. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Eu nada posso fazer, não tenho poder de mim mesmo, Senhor, nada sei, Senhor, da minha própria natureza. Mas o Senhor é aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, tudo vê e tudo contempla. Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Espírito de Deus, me revela uma pessoa que você está assim, numa aflição muito grande, e você está com muita dúvida no seu coração. Você está com a mente assim tão quente, tão perturbada, que tem hora assim que você não sabe nem o que você está fazendo. E o Senhor manda dizer assim, para tu crer que Ele vai alcançar graça e vai entregar nas tuas mãos, Calabasuriano. Tu tens feito um propósito com Deus e tu tens falado, Senhor, eu preciso saber, eu necessito uma resposta. E o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Te darei entendimento, Ricalabassurianda, e colocarei no teu coração, Alamanai, e tu farás o que eu te ordeno, Alabassurianda. Arabachore calamassuricai. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, você até mesmo entrou assim em contenda com alguém. E você disse, eu já não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer da vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa de uma porta aberta. Você está em desespero, porque você está vendo as coisas aí de cada vez a ruína, cada vez piorando. Você precisa que o Senhor lhe abra uma porta. E você tem lutado, você tem buscado, mas você não consegue, não consegue. O Senhor diz que está tirando essa pedra de impedimento. E o Senhor está te alcançando uma grande vitória, Labassuriana. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você chorando em oração, você disse, Deus, até quando? Eu preciso de uma resposta, Labassuriana. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem passado por muita aflição, em contendas dentro da sua casa. Tem dias que é tanta contenda que você fica assim com a mente, parece que vai estourar a sua cabeça. Tem hora que você não sabe nem o que vai fazer, porque a sua mente está assim tão enfraquecida, de tanta coisa na sua mente, Alabassuri Calamanai. Você tem tomado remédio, você tem feito tanta coisa, mas nada tem resolvido. E as coisas têm piorado dentro da sua casa. O Senhor está revelando uma obra de macumbaria. E o Senhor diz assim, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, tem quebrado muitos copos. E tem vez assim que é um atrás do outro. E vai quebrando e vai quebrando. E você até mesmo falou, meu Deus, parece até que é um demônio. Receba de Deus. Em nome de Jesus, Alabassuri canta. O Senhor é Deus de libertação e Ele tem algo a realizar. O Senhor me revela uma pessoa que você pensa assim em sumir, desaparecer no mundo. Não dá notícia para ninguém, você já está cansado, já está enfadado já de tanto passar por momentos, por provações, que você não suporta nem conversar com ninguém. Tem hora assim que você prefere ficar no quarto, sem falar nada, em silêncio, porque você não aguenta, não suporta, nem ouvir mais a voz de ninguém. Ele calabassurikai. O Senhor, Ele é Deus. E Ele diz assim que Ele tem poder para ir além daquilo que você pensa. O Senhor vai fazer algo impossível na sua vida. E você ainda vai testificar da grandeza de Deus, do poder de Deus. Você ainda vai testificar com a sua boca o que o Senhor fez na tua vida, Alabassurikai, Alamanagasai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alamanaya Surikai. Você estava fazendo um jejum e você foi tão afrontado
que você quebrou o jejum e depois te deu uma ira, um estado de nervo tão grande que você faltou voar na pessoa. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo, alabaçuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você vê as coisas acontecendo na sua casa. Você tenta alertar, você tenta falar, mas as pessoas não te ouvem, as pessoas não te dão confiança, as pessoas não estão nem aí para o que você fala. E às vezes até debocha, caçoa daquilo que você fala. Alabaçuricai. E muitas vezes você fica envergonhado. Alabaçuricandarai. Alamaçuricai. Mas o Senhor diz assim para você não temer. O Senhor está na tua frente e você vai ver o agir e o trabalhar de Deus. Receba em nome de Jesus Cristo, alabaçurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabaçuricanda, esses dias uma criança saiu rindo, dando gargalhada. Alabaçuricandarai. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente como se tivesse espinhos na sua cama. Você deita, vira para lá, vira para cá, você passa e não consegue dormir, não consegue pregar os olhos. Parece que a noite vira uma tortura, parece que tem algo na cama. Você sente como se tivesse bicho andando em cima de você e te dá uma coisa tão estranha. Você levanta, você toma água, você senta, você deita e não consegue dormir. E você tem clamado a Deus, tem falado: Senhor, tem misericórdia, não me abandone, não me deixe nessa situação. Orabaçuricai, o Senhor está enviando socorro. Alabaxore calamanai, o Senhor está entrando com libertação. Alabaçuricai, e para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, você procurava olhar no celular, mas muitas das vezes parece que você via outra coisa no celular. A sua visão se embaraçava e às vezes ficava negro e você não conseguia enxergar. Receba de Deus, em nome de Jesus, a libertação. O Senhor me revela uma criança que tem passado muito mal-estar, tem dado uma desinteria muito grande, alabaçuricandarai, e já tem tomado muito remédio, já tem ido no hospital, já tem voltado, mas parece que nada faz parar essa desinteria. O Senhor está dando libertação de uma grande infecção. Receba de Deus, em nome de Jesus, alabaçurianda. O Senhor me revela uma pessoa, alabaçurianda lamanai, que tem alguém mal intencionado, querendo fazer algo contra uma pessoa da sua família. E você tem desconfiado, você tem alertado essa pessoa, mas essa pessoa não tem dado ouvido, não tem dado confiança. Alabaçuricai, o Senhor diz para você orar, buscar a face do Senhor, porque o diabo está cirandando, alabaçuricai, mas o Senhor é poderoso para dar a libertação. O Senhor é poderoso para resgatar. O Senhor é poderoso para tirar da mão do inimigo. Receba em nome de Jesus, alabaçurianda. Urecalabaçuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você olhou na sua despensa e falou: Senhor, o Senhor sabe que eu estou com a vontade de comer isso. O Senhor sabe que já faz tempo que não entra mais isso na minha casa. Meu Deus, que prova é essa? Põe as tuas mãos sobre a minha vida. O Senhor diz que atentou para a sua oração e o Senhor está provendo. O Senhor vai entrar com providência, mas o Senhor diz assim: para tu também semear, para tu também dar para quem necessita, porque muitas das vezes o Senhor coloca nas tuas mãos e você não abre as mãos. Alabaçurianda alamanai. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido uma piniqueira no corpo tão grande, tem hora que fica que nem uma sarna coçando, mas parece que pinica, parece que jogou algo assim para pinicar o corpo inteiro. O Senhor está desfazendo uma obra de bruxaria. Alabaçurianda aramanai. O Senhor está te dando uma grande libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, chegou a vez de você tomar banho e de se esfregar tanto que chegar, ficar avermelhado de tanto você esfregar em calabaçurianda. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você deitou no sofá e teve ali um sonho
um sono leve, mas você chegou a sonhar. E nesse sonho você via que algo terrível acontecia. E quando você acordou desesperada, sem saber o que fazer, numa preocupação muito grande. O Senhor diz assim: desce na oração, busca a face do Senhor, porque o Senhor quer dar livramento. Alabassurianda, receba de Deus. Alamachuri, alabagai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem desconfiado de alguém, mas você desconfia tanto que você não consegue acreditar em nada que essa pessoa fala. O Senhor fala assim: de calabassurianda lamanai, alabassore calabassuri micai. O Senhor vai mostrar para ti, alabassurianda, e tu vai contemplar com os teus olhos, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassurianda, você disse: você pensa que me engana, mas eu te conheço. Alabassuri canta. Ore calabachore calamai, receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi desafiado no seu trabalho. Alguém te afrontou assim na cara dura e depois saiu dando gargalhada. Alabassuri cai. O Senhor diz que vai remover essa pedra do seu caminho e vai entrar com providência. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido dores fortes na sua barriga. Alabassuri candarai. E você já tem feito muitos exames. Alabassuri anda, mas não tem detectado nada. O Senhor está estendendo a mão e está te dando a libertação, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você sente como se tivesse uma criança mexendo no seu ventre. Alabassuri anda, receba de Deus a libertação deste mal, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você fica olhando o relógio e as horas passar, e você fica ali pensando e pensando e pensando e pensando. Tem hora assim que você pensa tanto que parece que você está em outro mundo. Alabassuri calamanai. E alguém olha para você e fala assim: o que está acontecendo com você? Está ficando doido? Está ficando louco? Alabassuri cai. O Senhor está tocando na sua mente e o Senhor está entrando com libertação. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você estava sentada e seu filho veio por detrás nas suas costas, e aí aquele soco que deu, né, de vir pelas suas costas, afetou a sua coluna e você tem sentido dores horríveis. O Senhor está normalizando, está dando a libertação. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que recebeu uma proposta. Uma pessoa desconhecida te fez uma proposta e você ficou intrigada com aquela proposta. Como pode alguém me fazer uma proposta tão louca dessa, sendo que eu nem conheço? O Senhor diz: vigia e tenha prudência, porque há laço armado contra a sua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, essa pessoa pegou o seu zap e tem mandado várias mensagens. Receba o livramento de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi no mercado e você comprou algumas coisas e você reclamou para Deus e disse: Senhor, eu te sirvo com alegria, eu faço a tua vontade, mas não me deixa passar por essa privação, porque eu me sinto envergonhada de passar por tudo isso. Eu queria ter condições. O Senhor diz assim, que ouviu a tua oração, e o Senhor está abrindo uma porta de trabalho, preparando algo para ti, e tu vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você estava estudando a Bíblia e você escutou uma risada bem longe. Você ficou assustada com aquilo. Você foi olhar para ver e não viu nada. O Senhor diz assim que Satanás, com grande fúria de você estar buscando a Deus e lendo a palavra do Senhor, mas que o Senhor vai te dar autoridade e graça para você vencer todo este mal, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem lutado para deixar as palavras obscenas. Quando menos você espera, você está falando um palavrão. E você tem pedido a Deus: Senhor, me ajuda a vencer. O Senhor diz que está te alcançando graça. E você será testemunha do poder de Deus. Deus vai te dar graça para você vencer essas palavras, para você vencer todo este mal, para você ter certeza
que é Deus que está falando com você. A sua mãe sempre falava para você, você é nada, você não é ninguém. Isso sempre existiu na sua mente, mas o Senhor manda dizer assim, que Ele é o teu Senhor e que Ele vai transformar a tua vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um parente muito distante, e esse parente já faz muito tempo que não manda notícia. O Senhor diz assim, que está tocando neste parente e que Ele vai vir pessoalmente na sua casa. E você vai lembrar dessa revelação e vai glorificar o nome do Senhor. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor também me revela uma pessoa que você precisa deixar uns hábitos que você tem, mas você não tem força para isso. E aonde você vive é tão difícil, porque todo mundo faz. E você fala, mas como? Eu quero, mas eu não consigo. O Senhor diz que vai te arrancar daí e vai fazer algo novo na tua vida. Receba de Deus, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alguém olhou para você e falou assim, ó, você quer ser diferente, mas nunca você vai ser. E o Senhor diz que você vai ser sim, porque o Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você olhou algo na cidade, numa vitrine, e você falou com Deus, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu quero dar o testemunho, me dá essa bênção, que eu vou relatar as suas maravilhas. Eu terei certeza que é o Senhor que fez na minha vida, porque de mim eu jamais alcançaria. O Senhor está entregando nas tuas mãos e tu vai testificar. E para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, a Késia estava com você e viu na hora que você falou. Receba de Deus em nome de Jesus. Amém? O Senhor me disse que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus. E Deus está fazendo algo novo no seu coração e na sua vida. E você vai ser testemunha de quão grande Ele é. Amém? Receba em nome de Jesus. Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar o Senhor Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Também levante a sua mão, né? E ore ao Senhor dizendo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Que Deus te alcance graça para você servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe a todos que estiveram comigo nessa live, em nome do Senhor. Você que não conhece meu canal no YouTube, visite meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Anete. Ali tem vários vídeos que você possa ali ser edificado com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima em nome de Jesus. A paz do Senhor.